Durante décadas, milhões de pessoas associaram Macaulay Culkin ao sorriso travesso do menino que conquistou o mundo em Esqueceram de Mim. Para muitos, ele representava a infância perfeita, o talento precoce e o sonho de Hollywood. No entanto, por trás da imagem que encantou gerações, existia uma realidade muito mais complexa. Sua trajetória foi marcada por desafios familiares, pressões profissionais e uma busca constante por identidade em meio à fama. Esta é a história de alguém que alcançou um sucesso extraordinário ainda criança, enfrentou períodos difíceis na juventude e, anos depois, encontrou um caminho mais equilibrado para viver. Mais do que uma narrativa sobre celebridade, trata-se de uma reflexão sobre crescimento, liberdade e a importância de preservar aquilo que toda criança merece: uma infância verdadeira. Uma infância diferente das outras. Macaulay Culkin nasceu em Nova York e cresceu em uma família numerosa. Desde muito cedo, demonstrou facilidade para atuar, o que rapidamente chamou a atenção de produtores e diretores. Enquanto muitas crianças passavam os dias brincando, ele frequentava audições, ensaios e apresentações. O ambiente familiar também exercia grande influência sobre sua carreira. Os adultos ao seu redor enxergavam no talento do garoto uma oportunidade de alcançar objetivos que pareciam distantes. Assim, a rotina infantil foi gradualmente substituída por compromissos profissionais. A atuação passou a ocupar praticamente todos os espaços de sua vida. O aprendizado sobre o mundo acontecia diante das câmeras, nos bastidores dos estúdios e em longas jornadas de trabalho. Embora o reconhecimento estivesse crescendo, a experiência de viver uma infância comum tornava-se cada vez mais distante. Essa fase inicial ajudou a construir o fenômeno que viria depois, mas também deixou marcas importantes que influenciariam profundamente os anos seguintes. O menino que conquistou o mundo. Tudo mudou quando surgiu a oportunidade de interpretar Kevin McAllister em Esqueceram de Mim. O filme transformou-se em um sucesso internacional e rapidamente se tornou um dos maiores clássicos natalinos da história do cinema. A atuação espontânea e carismática de Macaulay conquistou públicos de diferentes países. Em pouco tempo, ele passou a aparecer em programas de televisão, capas de revistas e eventos importantes da indústria do entretenimento. O que parecia um sonho se transformou em uma realidade intensa. Aos 10 anos de idade, ele já era reconhecido praticamente em qualquer lugar. Sua imagem tornou-se sinônimo de sucesso e sua popularidade alcançou níveis raramente vistos para uma criança. Entretanto, a fama chegou acompanhada de enormes expectativas. O público queria mais filmes, os estúdios desejavam novos sucessos e a indústria enxergava nele uma das figuras mais valiosas daquele período. O peso do sucesso precoce. Após o sucesso de Esqueceram de Mim, vieram novos projetos cinematográficos em sequência. Macaulay participou de diversas produções importantes, consolidando sua posição como uma das maiores estrelas infantis da década de 1990. Enquanto sua carreira avançava rapidamente, o ritmo de trabalho tornava-se cada vez mais intenso. Filmagens, entrevistas, viagens e compromissos promocionais preenchiam boa parte do calendário. A rotina exigia dedicação constante e deixava pouco espaço para experiências típicas da adolescência. Muitos admiravam sua trajetória sem perceber os desafios que existiam por trás das câmeras. A pressão para manter o sucesso era enorme e a expectativa de repetir resultados extraordinários a acompanhava cada novo projeto. Ao mesmo tempo, sua identidade pública começava a se confundir com os personagens que interpretava, tornando mais difícil separar a pessoa da celebridade. Conflitos familiares e mudanças profundas. Durante a adolescência, dificuldades familiares ganharam destaque e passaram a influenciar diretamente sua vida pessoal e profissional. Divergências entre os pais resultaram em disputas que acabaram recebendo atenção pública significativa. Para um jovem que já vivia sob intensa exposição, lidar com conflitos familiares diante dos holofotes foi uma experiência especialmente difícil. Questões relacionadas à administração de sua carreira e patrimônio tornaram-se temas amplamente discutidos. Nesse período, Macaulay precisou tomar decisões importantes sobre seu futuro.
A situação trouxe desgaste emocional e marcou profundamente sua relação com algumas pessoas próximas. Apesar das dificuldades, essa fase representou um momento de transformação. Pela primeira vez, ele começou a buscar maior autonomia sobre sua própria vida, tentando estabelecer limites entre suas necessidades pessoais e as expectativas construídas ao longo dos anos. O distanciamento de Hollywood. Em meio a tantas mudanças, Macaulay optou por se afastar da atuação ainda muito jovem. A decisão surpreendeu muitas pessoas, especialmente porque ele estava entre os artistas mais conhecidos do planeta. O afastamento representava mais do que uma pausa profissional. Era também uma tentativa de experimentar uma vida menos controlada por agendas, contratos e compromissos públicos. Depois de anos vivendo sob intensa atenção, o silêncio trouxe uma experiência completamente nova. Pela primeira vez, havia espaço para explorar interesses pessoais, desenvolver novas perspectivas e compreender melhor sua própria identidade. Embora muitos interpretassem o desaparecimento dos holofotes como um fim de carreira, para ele aquele período funcionou como uma oportunidade de reencontro consigo mesmo. Os desafios da vida adulta. A transição para a vida adulta não aconteceu sem dificuldades. Como acontece com diversas pessoas que alcançam fama muito cedo, Macaulay enfrentou momentos de instabilidade e precisou lidar com a atenção constante da imprensa. Ao longo dos anos, sua imagem tornou-se alvo frequente de especulações e interpretações exageradas. Fotografias ocasionais e aparições públicas eram transformadas em manchetes que nem sempre refletiam a realidade. Essa exposição contribuiu para criar narrativas que muitas vezes ignoravam a complexidade de sua experiência. Enquanto o público observava à distância, ele tentava reconstruir sua vida longe das expectativas que o acompanhavam desde a infância. Foram anos de aprendizado, adaptação e busca por equilíbrio emocional e pessoal, amizades, perdas e reflexões. Ao longo da vida, Macaulay construiu relações importantes com pessoas que compartilhavam experiências semelhantes dentro da indústria do entretenimento. Essas conexões ofereceram compreensão em momentos nos quais poucos conseguiam entender as pressões da fama precoce. Também houve perdas significativas que deixaram marcas profundas. A despedida de pessoas queridas trouxe períodos de reflexão e contribuiu para mudanças em suas prioridades. Experiências como essas costumam transformar a forma como enxergamos a vida. Para alguém que cresceu cercado por expectativas externas, elas ajudaram a reforçar a importância dos vínculos genuínos e dos momentos vividos longe das câmeras. Com o passar do tempo, a busca por reconhecimento foi sendo substituída pela valorização de aspectos mais simples e pessoais. Uma nova forma de criar. Longe das grandes produções de Hollywood, Macaulay encontrou maneiras diferentes de expressar sua criatividade. Projetos independentes, humor, música e iniciativas digitais passaram a ocupar um espaço importante em sua rotina. Essas atividades permitiram que ele criasse sem a pressão associada ao estrelato infantil. Em vez de atender expectativas externas, podia explorar ideias por prazer e curiosidade. O público também começou a enxergar uma versão mais autêntica de sua personalidade. Suas aparições tornaram-se mais leves, descontraídas e espontâneas, revelando alguém confortável com a própria história. Essa fase demonstrou que sucesso não precisa seguir um único formato e que a criatividade pode florescer quando existe liberdade para experimentar. Encontrando paz longe dos holofotes. Atualmente, Macaulay Culkin leva uma vida muito diferente daquela que o transformou em fenômeno mundial. Embora continue realizando alguns trabalhos ocasionais, sua identidade já não depende exclusivamente da carreira artística. O tempo trouxe maturidade, perspectiva e uma relação mais saudável com a própria história. Em vez de tentar reviver o passado, ele parece concentrado em construir um presente alinhado aos seus valores. Sua trajetória mostra que a recuperação nem sempre acontece de forma espetacular. Muitas vezes, ela surge gradualmente, através de pequenas escolhas, relações significativas e novos propósitos. Hoje, o que chama a atenção não é apenas o antigo astro infantil, mas a capacidade de reinventar a própria vida após enfrentar desafios extraordinários. Um legado que vai além do cinema. A história de Macaulay Culkin ultrapassa os limites do entretenimento.
Ela oferece reflexões importantes sobre infância, fama, família e crescimento pessoal. Seu percurso revela como o sucesso precoce pode trazer oportunidades extraordinárias, mas também responsabilidades difíceis de administrar. Ao mesmo tempo, demonstra que pessoas não precisam permanecer presas aos capítulos mais difíceis de suas vidas. Existe a possibilidade de reconstrução, crescimento e transformação. Seu legado não se resume ao garoto de um clássico natalino. Ele também representa a capacidade humana de recomeçar, aprender com o passado e buscar uma existência mais autêntica. Talvez a maior lição de sua trajetória seja justamente essa. O verdadeiro sucesso não está apenas no reconhecimento público, mas na possibilidade de viver de acordo com quem realmente somos. E em muitos aspectos, essa conquista vale mais do que qualquer aplauso.